que será a exposição da desembargadora Ivane Contini Bramante, do TRT da 2ª Região São Paulo. Por favor, doutora, pode tomar assento na mesa alta. Bom dia novamente, colegas. A nossa palestrante já está na mesa. Eu queria pedir a quem estiver próximo às portas que fechem as portas à medida que os colegas forem entrando. Obrigado, Cláudio. Paulo. Então, gente, retomando nossos trabalhos. Bom dia novamente a todos. Bom dia, doutora Ivani Contini Bramante. A doutora Ivani é nossa colega, é desembargadora federal do trabalho, do TRT da 2ª Região. Estou certo? Não botaram aqui, mas eu me recordo que é do TRT da 2ª Região. É professora titular concursada da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, doutora pela PUC São Paulo, especialista em relações coletivas comparada pela OIT, Torino, Itália, membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, membro do Instituto de Pesquisas e Estudos de Direito da Seguridade Social, professora convidada do Instituto Jus Gentium Conbrigge, Núcleo de Direitos Humanos, Conbrigae, que é em português mesmo, desculpe, gente, Núcleo de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, pesquisadora do Núcleo Além do Trabalho, da USP São Paulo, e membro do Instituto Nacional de Proteção de Dados. Professora, é um prazer tê-la aqui e estamos de ouvidos bem abertos para ouvir seus ensinamentos. Muito obrigado. Bom, inicialmente, eu acho que é bom dia ainda, né? Antes do meio-dia. Bom dia ao povo baiano. É uma honra estar aqui na Bahia. Primeira vez que eu venho aqui ao Tribunal, né, da Bahia. Eu não conhecia o TRT da 5ª Região. E eu quero, inicialmente, externar aqui a celebração da vida, né, que nós passamos pela pandemia, pela crise aí da pandemia, e estamos aqui sãos e salvos, graças a Deus, embora muitos de nós tenhamos aí a infelicidade de ter perdido alguns membros da família e amigos, né? Mas faz parte da vida, então vamos celebrar hoje a vida. E é a primeira palestra presencial, né, depois dessa temporada toda, que eu estou aqui. E eu estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade. Obrigada. E o meu tema é sobre vulnerabilidade processual e inversão do ônus da prova, principalmente nas hipóteses de assédio, de violência, né? Violência, assédio, discriminação, e todas essas circunstâncias também levam às doenças profissionais, e nós temos aí, às vezes, dificuldade na prova do hipossuficiente dessas circunstâncias todas, né? Então, este é o nosso tema de hoje. Inicialmente, para trazer a vocês a ideia do que significa vulnerabilidade, né? Todas as pessoas que têm um estatuto de direitos social ou um estatuto de direito especial ou uma regulamentação especial, nós chamamos de pessoas vulneráveis. Então, aqui a criança, o idoso, o deficiente, né? Nós temos várias pessoas que são tratadas como vulneráveis. Nós sabemos também que o direito, ele é um dado cultural, o direito regula a vida humana, e não adianta regulamentar o direito material protegendo o hipossuficiente ou o vulnerável se não for concedida essa mesma paridade de tratamento na área processual, né? Não adianta ter um direito diferenciado para a criança, para o adolescente, para o idoso, para a mulher,
se processualmente não houver o mesmo tratamento. E o direito processual, ele apenas realiza o direito material, né? É através do processo que nós efetivamos o direito material. Então, partindo dessa hipótese das pessoas vulneráveis, o próprio nome está dizendo, né, são vulneráveis porque, no âmbito das relações sociais, às vezes são tratadas desigualmente. E tem a potencialidade de sofrer mais violência, mais assédio, mais discriminação, por conta justamente da sua posição na sociedade. E, portanto, são essas as pessoas que merecem um processo especial. E, por isso, também o processo de trabalho é um processo especial, né? Ele é destacado do processo civil. E a violência, que é gênero, e nós temos várias espécies de violência, e hoje o assédio é considerado como uma espécie de violência, nós temos o assédio moral e também o assédio sexual, o assédio psicológico, está sendo colocado a discriminação como uma espécie de violência. A discriminação é um desdobramento de uma espécie de violência, né? Quem discrimina age com violência. E, muitas vezes, essas discriminações elas são estruturais, faz parte da própria sociedade, do modo de vida, né, da sociedade. E incide sobre esse grupo de pessoas vulneráveis. E trazem várias consequências para a sociedade como um todo, né, consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e jurídicas. Nós temos, por exemplo, muita dificuldade de inserção da mulher no mercado de trabalho por conta dessa questão de tratamento de gênero, de discriminação, e o tratamento já estrutural na sociedade. E tudo isso agora vem sendo potenciado com as novas tecnologias, né? Nós temos novas formas de trabalho, novas formas de produtividade, incluindo as novas tecnologias que aumentam o fosso da desigualdade entre as pessoas. Basta levantar aí a estatística do analfabetismo digital que nós falamos, né, das pessoas que não têm acesso às novas tecnologias e as pessoas que sequer têm acesso a celular. E existe uma preocupação muito grande na efetividade desses direitos e a superação, né, dessas dificuldades através de potencialização das garantias processuais. E um dos temas é a inversão do ônus da prova. Trabalhar mais com a inversão do ônus da prova, trabalhar mais com os indícios, trabalhar mais com a verossimilhança e mais com aquilo que nós chamamos de provas circunstanciais, muito bem colocado hoje de manhã pelo doutor Humberto e o doutor Rodrigo, né? E tudo isso nos remete ao princípio da igualdade. Nós temos que resgatar um novo olhar do princípio da igualdade à luz do processo, à luz das provas e da hipossuficiência e do vulnerável. E essa hipossuficiência não só na área do direito material, mas também na área do direito processual. Então, é disso que nós estamos falando, né? Há, por assim dizer, modernamente, um novo conceito da palavra vulnerável, um novo conceito de violência, um novo conceito de assédio e discriminação. Esse novo conceito abrange todos os ambientes, e nós estamos aqui a tratar do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho também há uma discriminação que é estrutural, até por conta de que a mulher sequer tinha acesso ao mercado de trabalho, né? E isso perpassa pelo acesso à justiça, pela proteção processual, que hoje nós chamamos do indúbio pró-vulnerável processual. Ou seja, um tratamento desigual na medida das desigualdades na área processual, para buscar a efetividade do direito e uma reparação justa e adequada. E isso passa por um processo, né, também justo e adequado, inclusive pelas tutelas de evidência, tutelas de urgência, que buscam justamente, na circunstância do caso concreto, resolver a lide de forma justa e adequada. Essa questão ela é uma preocupação hoje da Corte Interamericana. Nós temos vários julgados da Corte Interamericana professando a inversão do ônus da prova em todas as matérias de direitos humanos fundamentais, e não é só na área do assédio e da discriminação, tratando-se de direitos de personalidade e direitos humanos fundamentais, a inversão do ônus da prova, né? E a Organização Internacional do Trabalho também vem alinhando com a Corte Interamericana essa diretriz
novo olhar para o aspecto processual com relação ao direito do trabalho. E isso vem na Convenção 190 e na Recomendação 206 da OIT. E, evidentemente, por conta da Agenda 2030 da ONU, que uma das ODSs, um dos objetivos é a não discriminação, né, a ODS número 5, o Supremo Tribunal Federal, alinhado, né, com o CNJ, editou várias recomendações, e uma das recomendações, a recomendação 123, vem nesse sentido de julgamento na perspectiva de aplicação dos tratados, convenções internacionais, seguida de controle de convencionalidade, né, bem como o cumprimento das decisões da Corte Interamericana. Então, hoje, no julgamento, nós estamos nos alinhando com as diretrizes, né, da Corte Interamericana, nos alinhando com os tratados internacionais que o Brasil faz parte, e ainda que o Brasil não tenha ratificado determinado tratado, ele, fazendo parte daquele organismo internacional, serve como matriz principiológica, embora não tenha aí internamente sido acolhido pelo artigo 5º, né, parágrafo 2º da Carta Federal, que é a nossa cláusula de abertura, pela qual ingressam os tratados internacionais na ordem interna. E existe também a recomendação do CNJ 128, e são todas novas, né, todas do ano de 2022, que trata do julgamento na perspectiva de gênero, mas não é só na perspectiva de gênero, e das pessoas vulneráveis. Então, aquele protocolo, nós estamos sempre tratando a perspectiva de gênero, a mulher, o transgênero, mas não é só isso, é também todas as pessoas vulneráveis. Nós estamos falando da criança, nós estamos falando do idoso, estamos falando do deficiente, né? E todas essas pessoas que necessitam um olhar diferenciado sobre a luz processual. E essa é uma nova concepção de justiça, né? Não é uma justiça só no direito material, mas buscar na prática uma sociedade justa, fraterna e solidária e equitativa com respeito mútuo dos direitos humanos fundamentais. E, para tudo isso, nós temos que colocar como epicentro da ordem jurídica, eu nem digo o homem, mas o ser humano, né? Resgatar a teoria do antropocentrismo, colocando no centro de toda a ordem jurídica, quer de direito material ou processual, o ser humano. Vou falar um pouquinho para vocês da normatividade, do assédio, até para mostrar o porquê que devemos inverter o ônus da prova. A Convenção 190 da OIT, ela traz um novo conceito de assédio. Nós sempre entendemos assédio, até por conta da palavra e do radical da palavra, que deva ser condutas reiteradas. Aboliu-se esse conceito, não há mais necessidade, então há um novo conceito de violência, de assédio, nela incluída a discriminação, basta uma única conduta discriminatória, né? Não se exige mais a reiteração da conduta, e nós tínhamos preocupação com a prova, porque nós tínhamos que mostrar no processo de trabalho a reiteração da conduta. Porque, se não houvesse a prova da reiteração da conduta, não ficaria configurado o assédio. E agora não precisamos mais nos preocupar com a prova da reiteração da conduta, basta a prova de uma única conduta, ou de qualquer comportamento que leve, né, a visualizar aí a prática ou ameaça de dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Há também uma ampliação dos destinatários da proteção, dos destinatários da norma, né? E amplia-se o conceito de local de trabalho, e ainda também se amplia o conceito das fases contratuais. Tudo isso são novidades da Convenção 190, embora não ratificada, nós estamos já nos alinhando sob o ponto de vista principiológico. E, portanto, essa ideia de violência e assédio, né, se refere a uma gama de comportamentos, qualquer tipo de comportamento, e ainda não só em razão de gênero, mas também em razão de qualquer tipo de vulnerabilidade das pessoas. Não importa o sexo dessas pessoas. E abrange empregados, trabalhadores, servidores públicos, estagiários, aprendizes, voluntários, qualquer tipo de prestação de serviço, né? Inclusive pessoas candidatas à vaga de emprego e trabalhadores cujos contratos tenham sido encerrados. Qualquer pessoa pode ser objeto ou pode ser vítima, vamos dizer assim, de violência, assédio ou discriminação, e em qualquer fase, em qualquer tipo de relação humana. E o local de trabalho, coisa muito interessante, é que ampliou, inclusive abarcando os espaços públicos,
e também os espaços privados. Por exemplo, o poder público, e eu vi, né, uma fiscalização da prefeitura com os camelôs que vendiam na porta de uma estação, e uma senhora que vendia frutas, e os fiscais quebraram, né, a banca e destruíram a matéria-prima que ela estava vendendo ali. Por exemplo, essa conduta hoje está dentro da Convenção 190. Obriga, inclusive, os poderes públicos com relação aos autônomos, os informais que vendem aí nas ruas, nas suas barraquinhas, a tratar essas pessoas com dignidade na hora da fiscalização, né? Então, abarca qualquer local de trabalho, espaço público e privado, o local onde o empregado recebe o seu pagamento, onde ele goza o seu intervalo para refeição, ou as suas necessidades fisiológicas, em viagens, né, que nós chamamos de trajeto, aquele trabalho de trajeto, qualquer tipo de comunicação ou meio de comunicação entre as pessoas, as acomodações que são fornecidas pelo empregador e também qualquer outro tipo de trabalho, inclusive o trabalho. Agora nós somos home office ou teletrabalho, né, inclui também a questão do home office e o teletrabalho. Então, não há mais limites com relação a conceito de local de trabalho. E hoje, pelo home office ou pelo trabalho ou teletrabalho, nós não temos mais limites também fronteiriços de localidade. Hoje é tudo transfronteiriço, transnacional, não é isso? E hoje nós podemos trabalhar a partir de qualquer lugar do mundo. E as comunicações hoje, elas também são telemáticas. E abrange, portanto, qualquer tipo de assédio, violência, discriminação via telemática, né? Que nós chamamos aí do cyberbullying, ou do bullying virtual, ou qualquer tipo de parafernália ou algoritmo. Nós falamos agora, inclusive, na discriminação algorítmica, né, que na hora de contratar é o algoritmo que faz a seleção, e há uma discriminação, às vezes, velada por conta do algoritmo. Então, tudo isso envolve hoje a regulamentação da Convenção 190. E aplica-se em todas as fases contratuais, como eu disse a vocês. E a responsabilidade que vem inserida na Convenção 190, abarca o mundo do trabalho em geral, não só com relação ao empregador, né, mas também ao poder público e até mesmo ao empregado. Porque nós temos, às vezes, assédio horizontal, né, feito de um empregado com relação ao outro empregado, o assédio vertical do empregador ou da chefia com relação ao empregado, e agora nós estamos também cuidando do assédio transversal, que é o assédio da clientela. Nós temos, inclusive, no telemarketing, muito assédio da clientela, porque o telemarketing ele tem um script, não é isso? Que ele tem que passar para a clientela, que fica irritada, e ele sofre um xingamento, né, no retorno. E a NR do telemarketing, inclusive, tem um espaço ali para dizer que ele tem uma pausa para descanso pós-agressão, que é para ir para o banheiro chorar, que nós chamamos pausa para o choro, né? Então, reconhece-se, inclusive, que isso pode acontecer e regula-se a pausa para o choro, né, na ANR do telemarketing. Então, olha que coisa interessante, né? Então, esse dever de adoção de boas práticas, e hoje de manhã foi muito ressaltado pelo doutor Rodrigo, a questão da ética, né? Da ética no uso das provas e da verossemelhança e tudo mais. Hoje, as empresas têm que ter esse dever de boas práticas, fazer um compliance de gestão preventiva e gestão inibitória, né, do assédio, da violência, do assédio e da discriminação do local de trabalho, e adotar políticas organizacionais nesse sentido, inclusive com consultação com os sindicatos, com os trabalhadores, e implementar procedimentos internos até de educação e reeducação, porque isso passa também por, como é estrutural, passa por uma reeducação através de todos, inclusive a partir dos bancos da escola, né? Nós temos alguns alinhamentos hoje para trazer essa questão do bullying desde a escola, né, a vedação do bullying desde os bancos escolares. E implementar aí mecanismos de solução. Há também responsabilidade dos trabalhadores
por conta da colaboração. Todos aqueles que assistirem uma discriminação têm que denunciar. Nós temos que ter canal de denúncia, colaborar, identificar e avaliar esses riscos sociais, né, para que haja uma implementação de políticas para debelar essa situação. O poder público, então, fica com uma carga bem maior de agente multiplicador de conscientização disso tudo e fiscalização, prevenir essas questões do assédio moral em qualquer ambiente, e esses Estados-membros têm aí o dever de promover um ambiente de tolerância zero. E, quando eu falo Estado-membro, nós estamos falando de Estado-membro em geral, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, né? E esse novo conceito aqui traz novas práticas, né, de assédio que nós precisamos conseguir identificar. Então, a prática no ambiente online, né, onde o agressor usa essas novas tecnologias de informação, e ainda como compartimentar essa questão da competência do juiz, porque muitas vezes o âmbito geográfico territorial extrapola a jurisdição do juiz, né? Às vezes o empregado ele sofre um bullying, um assédio que parte de outro país, né? Porque às vezes a empresa tem a sede em outro país. Então, nós temos essa nova característica da transnacionalidade, da transtemporalidade também das práticas de condutas assediantes. E eu estou falando isso sobre a questão dos perfis de fake, o WhatsApp, Instagram, a comunicação, reuniões online, ofensas trocadas por grupo de WhatsApp. E hoje, a maior parte das reuniões são feitas videoconferência, né? E nós temos aí até como registrar essas ofensas videoconferência e depois usar como prova digital, como bem colocou o doutor Rodrigo aqui de manhã, né? E o simples fato da pessoa estar online, ela não está imunizada, vamos dizer assim, de responder pelo cyberbullying ou pelo cyberstalking. Queria trazer para vocês também, né, essa questão do protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, que o CNJ professa. A igualdade é um direito constitucional e julgar com base na perspectiva de gênero exige deslocar o olhar para ajustá-lo. Quando nós deslocamos o olhar para ajustá-lo, nós temos que deslocar também o olhar da prova, com relação à inversão do ônus da prova, e praticar um pouco mais a verossimilhança, um pouco mais a questão dos indícios, né, que foi dito aqui de manhã. E a presença da mulher, do transgênero, da criança, do idoso e do deficiente no polo de uma demanda qualquer, é necessário verificar, à luz das provas, se é suportável ou equilibrável, né, que essa pessoa hipossuficiente tenha a aptidão da prova para que o julgamento ocorra de modo justo e adequado. E, por isso, aqui a questão da inversão do ônus da prova. Eu trouxe aqui para vocês os fundamentos que autorizam, fundamentos internacionais e fundamentos nacionais, que autorizam a inversão do ônus da prova em matéria de direitos humanos fundamentais. Tá? A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, né, que foi ratificado pelo Brasil, e a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é uma norma específica, e também a Convenção da OIT 100, a número 11 e a 190, auxilia a fundamentação no plano internacional de inversão do ônus da prova. Nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos no Pacto de São José de Costa Rica, que o Brasil ratificou, e a questão da Corte Interamericana. Então, o Brasil ele já foi condenado várias vezes por não investigar e não julgar adequadamente crimes contra as mulheres. Ora, é uma falha, então, de quem? Do Poder Judiciário. E é uma falha, né, na celeridade processual e é uma falha na prova. É uma falha na busca da prova. E aqui é o dever do Estado buscar a prova, buscar aquela verdade real que foi dito pelo doutor Humberto de manhã, que, embora não seja uma verdade absoluta, né, podemos buscar aí uma verdade circunstancial, ou construir a verdade circunstancial. Eu trouxe os fundamentos constitucionais que autorizam a inversão do ônus da prova, né, a partir do artigo 5º, que trata da igualdade e todas as questões do trabalho, né, humano, no artigo 7º, e a compatibilização
do trabalho humano com a ordem social, porque um dos primados da ordem social é a dignidade da pessoa humana. E ainda trouxe aqui para vocês que agora violência, assédio, discriminação é crime. O Código Penal acabou de ser reformatado. Nós temos, além do crime de assédio sexual, o crime de pornografia de vingança, o crime de perseguição, stalking, o crime de violência psicológica, o feminicídio, e ainda acabou de ser editado, em 2021, crime de assédio eleitoral contra a mulher. Né? E nós temos alguns assédios eleitorais que estão sendo julgados, inclusive, pela Justiça do Trabalho, que é pressionar o empregado a votar num candidato, né, professado pelo empregador. Existem alguns julgados nessa questão. E o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou, na DPF 779139, declarou inadmissível a sustentação em defesa da tese da legítima defesa da honra do homem. Né? Em nome da legítima defesa, então, o homem agride a mulher com violência física e outro tipo de violência. Essa inversão do ônus da prova ela vem um passo a passo no protocolo de julgamento de perspectiva de gênero do CNJ. Né? Então, o próprio CNJ reconhece que uma das dificuldades para se ajuização e provar é a questão do assédio moral e assédio sexual, porque, às vezes, as pessoas estão só as duas pessoas, né, numa sala, as portas fechadas, não é isso? E não há, é a palavra de uma contra a palavra de outra, não há como fazer essa prova. Né? Geralmente, esses atos não são praticados em público, são feitos de forma secreta, quando a vítima está sozinha, e as provas, às vezes, elas são importantes porque nós temos como provar se aquela prova é verdadeira, se ela é falsa, e a questão da verdade absoluta que foi dito de manhã. Né? Há um princípio que vem sendo resgatado, chamado princípio indúbio pro vulnerável, ou é o princípio na perspectiva de gênero, ou na perspectiva do vulnerável. Então, eu falaria, inclusive, não de protocolo na perspectiva de gênero, mas agora protocolo na perspectiva da pessoa vulnerável, que eu acho que é muito mais ampliativo, né? E a inversão do ônus da prova com essa utilização e aplicação das presunções e indícios. Se vocês procurarem uma recomendação geral da ONU, a de número 33, 2015, que trata do acesso das mulheres à justiça, no item 15.b, letra C e G, manda inverter o ônus da prova. Ele manda que o Estado cuide, né, de buscar as provas com apoio do Estado, né, buscar essas provas. Aquele protocolo de eliminação da discriminação da mulher também, no parágrafo 15, a linha G, 168, trata também da inversão do ônus da prova. E na Corte Interamericana existem alguns julgados que buscam lá diretriz da inversão do ônus da prova. E a própria Convenção 190, seguida da Recomendação 206, traz um rol de como o judiciário deve proceder, né? Aplicando aí o princípio da alteração da dinâmica da prova. Nós já temos, na nossa ordem jurídica processual, no CPC, essa possibilidade de inverter o ônus da prova, e o artigo 818 da CLT, né? E a própria súmula do TST 443, que foi, né, vamos dizer assim, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que na DPF deixou a súmula no mundo jurídico, que trata das doenças estigmatizantes, e ali manda, né, inverte praticamente, presume discriminatória, né, a despedida. Já existem algumas súmulas a respeito desse assunto. Nós podemos explorar um pouco mais essa diretriz. Né? Então, veja que o que diz a ONU, né, na Recomendação 33 de 2015, que o Estado deve ampliar a revisão das regras do ônus da prova a fim de assegurar a igualdade entre as partes, ampliar o acesso irrestrito das mulheres ao sistema de justiça, capacitar os profissionais do sistema de justiça para lidar com casos de forma mais sensível quando há presença de pessoas envolvendo, né, a questão de gênero. E a revisão das regras do ônus da prova a fim de assegurar a igualdade entre as partes em todos os campos em que privem as mulheres de um tratamento de igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades também se dá na área processual, igualdade de oportunidades probatórias na área processual. Tá?
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 8.1, 8.2, 8.c, 25.1 e 26.1, também fala que, ante a dificuldade de o demandante produzir provas, é o Estado que tem a obrigação de esclarecer os fatos. A omissão do judiciário na inversão do uso da prova, em prejuízo do vulnerável, viola as garantias dos direitos humanos. Olha, colocando uma missão do Estado de cuidar, né, dessa inversão do ônus da prova. Eu trouxe aqui 2 casos da Corte Interamericana, que, embora seja aqui, ele foi despedido por falta grave e com violação, com conduta antissindical, porque havia uma questão sindical aí. E esse relatório de mérito, né, da Corte Interamericana, quando analisou o julgamento desse caso do Peru, entendeu que o Peru violou as normas internacionais porque não propiciou à vítima a inversão do ônus da prova, né? E o caso Velázquez Rodrigues também, que era um caso de impossibilidade do demandante de fazer a prova sem a cooperação do Estado. E, muitas vezes, nós pedimos prova para o Estado e o Estado indefere, né? Você, eu quero ofício para tal lugar, aí indefiro. O indivíduo deve, às suas expensas, obter a prova requerida. E o judiciário acaba entendendo que ele não pode fazer nada, que a parte é que tem que trazer a prova. Mas, pelas regras internacionais, o Estado tem que propiciar meios para que se tragam as provas aos autos. Tá? Uma outra questão que eu trago aqui para reflexão, dessa desigualdade estrutural, é que a OIT recomenda que, no meio ambiente de trabalho, na ergonomia do meio ambiente de trabalho, nós sempre nos pautamos por modelos fixos para considerar toda a variabilidade humana e que o paradigma do homem médio não existe, porque nós temos hoje que adaptar as condições sociais a cada ser humano. E aqui eu trago a reflexão, o filósofo Ortega y Gasset, que fala que o homem é o homem e as suas circunstâncias. Nós temos que olhar as circunstâncias do caso concreto. A Carta Federal, ela traz normativas levando em conta o homem contextualizado, o homem enquanto criança, o homem enquanto adolescente, o homem enquanto idoso, o homem enquanto trabalhador, o homem enquanto consumidor, o homem enquanto em contingências sociais de doença, né, de velhice. Isso tem que ser levado em consideração no momento do processo e no momento da prova. O homem e as suas circunstâncias. E cada processo tem a sua circunstância. Cada processo tem uma pessoa ali com a sua circunstância. Não podemos generalizar e levar em conta o homem médio. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos adaptar o processo ao homem e às suas circunstâncias. Então, essa é a reflexão, né? Eu trouxe até aqui uma crítica da reforma trabalhista que tirou o intervalo da mulher do 384, quando nós estávamos diante, né, da pessoa humana e a sua circunstância, né? Havia até uma diretriz de que aquele artigo deveria ter sido recepcionado pela Carta Federal por conta da mulher, né? A recomendação 206 da OIT diz o seguinte, quando se trata de buscar a prova do assédio, né, que o Estado deve garantir mecanismos de solução de conflitos externos no local de trabalho. Então, no local de trabalho, buscar, né, coibir e resolver esses problemas internos de assédio. E também nos tribunais e jurisdição, proteção contra a vitimização ou retaliação contra os queixosos, as vítimas, as testemunhas e os denunciantes. Proteger a privacidade e a confidencialidade. Muitas vezes a mulher ela não traz questões de assédio porque ela tem medo de se expor. Ela não quer se expor, ela tem vergonha de se expor, né? Tem vergonha que sofreu assédio, ela tem vergonha de se mostrar fragilizada. E essa questão da privacidade e da confidencialidade permeia todos os núcleos de soluções de conflitos internos nas empresas, mas também dentro do judiciário. E, por isso, a questão do segredo de justiça, né? E ter sanções em casos de violência e assédio. Nós já temos aí os crimes. Mas o principal aqui é a capacitação, tanto dos auditores fiscais do trabalho, mas de qualquer outra autoridade que lide com assédio, violência em geral. E aqui entra o nosso papel, né? Nós somos
autoridades que estamos em contato com estas circunstâncias de violência e assédio. Então, a capacitação dessas pessoas. Tribunais céleres com pessoal especializado em caso de violência e assédio com base no gênero, alteração do ônus da prova conforme o caso em processos que não sejam penais, porque existe uma discussão, né, se cabe a inversão do ônus da prova do processo penal, né, muito grande. Direito de renunciar com indenização, por exemplo, a gestante, ou a mulher, ou o idoso, ele não é obrigado a permanecer no posto de trabalho só porque ele tem uma estabilidade, se ali é um local assediante. Havendo incompatibilidade, dar o direito a essa pessoa de renunciar ao posto de trabalho e sair com as indenizações cabíveis, né? Ou até mesmo de ser reintegrada se foi despedida com violência, assédio ou discriminação. E ainda essa reparação de danos adequadamente. E eu quero dizer uma outra coisa, que são as políticas de afastamento do assediador do ambiente onde permanece a vítima, para não causar o constrangimento e a revitimização, né? Existe um guia, eu quero que vocês entrem, né, quem ainda não fez isso, entrem no site do CNJ, e lá tem o protocolo de perspectiva de gênero, e tem lá um guia, um passo a passo, específico para a Justiça do Trabalho, porque ele traz guias e passo a passo para vários ramos da Justiça, tem um guia de passo a passo justo para o processo do trabalho, para analisar as desigualdades e as assimetrias no processo. Então, essa desigualdade de oportunidades na carreira, na progressão salarial, na fase pré-contratual, contratual, pós-contratual das pessoas, na questão da segregação no ambiente de trabalho, a segregação horizontal, as questões de ergonomia e, principalmente, as questões de gestante e lactante, né? E existe lá um questionário, eu achei muito interessante, eu até trouxe para debate para vocês. A trabalhadora ou trabalhador se insere em algum grupo vulnerável? A primeira pergunta que o juiz tem que se fazer. Segundo, no meio ambiente de trabalho no qual essa pessoa se insere, né, existem outros trabalhadores com a mesma característica? No processo seletivo, qual é o perfil de candidato selecionado e quais são, né, os requisitos que a empresa utiliza e a técnica de admissão e de coleta desses dados para verificar se existe ou não aí a discriminação. Essas condutas que são assediantes ou de violência são aplicadas de forma reiterada e com o mesmo grupo, né? Essa prática é habitual pelo empregador? Olha só uma questão interessante, gente. Às vezes, eu tenho um assédio moral que só está o chefe e a secretária com a porta fechada. E é a palavra de um contra o outro. Não há como fazer a prova. Nós vamos buscar o quê? As condutas pretéritas, reiteradas. Existem outras vítimas. Qual é a conduta, né? Aquele assediador, qual é a gente brinca, né? Qual é a capivara dele, né? Vamos puxar a vida pregressa desse indivíduo para verificar se ele tem condutas reiteradas nesse sentido, inclusive com outras vítimas. Então, é disso que nós estamos tratando, buscar a prova não daquele fato concreto, mas das circunstâncias que rodeiam aquele fato, para buscar a verdade, embora não absoluta, talvez uma verdade aproximada, né? E essa prática do empregador está relacionada com o trabalho e se coaduna com o negócio, porque muitas vezes a violência, a discriminação e o assédio não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, né? Lá é extra-contratual, a exigência. O que se pretende aqui é que o magistrado tenha uma primeira aproximação com o processo, com os sujeitos processuais, né? Que faça medidas especiais de instrução processual, faça uma valoração da prova diferenciada, identifique o marco normativo, né, internacional e nacional que rodeiam esse tema, para aplicação do direito, e ainda que leve em conta aqui na produção quais são as normas aplicáveis de processo civil e verificar se qual tipo de pergunta vai ser feita na hora da instrução, para que não haja revitimização. E eu trouxe aqui, eu vou acelerar, que nós temos no CPC algumas diretrizes para tratamento de igualdade entre as partes quando se trata de vulnerabilidade, né? A inversão do ônus da prova, a inversão da ordem da prova. Então,
primeiro fazer uma perícia e depois fazer uma audiência para ouvir testemunha é uma boa técnica. Porque, às vezes, a própria perícia já evita o confronto da vítima com o ofensor no dia da audiência, né? Não é preciso nem colocar os dois, podem ser ouvidos separadamente. Dar maior credibilidade, né, à palavra da vítima, fazer uma audiência diferenciada para evitar revitimização ou confronto da vítima com o ofensor. Em alguns casos, até marca uma audiência para ouvir, não sob pena de confissão, mas apenas ouvir a vítima num dia e o ofensor no outro, para que não se cruzem no corredor do fórum, né, e que não se vejam. Essa questão de uma arguição em separado, porque o juiz pode chamar as partes para ser arguída a qualquer tempo. E o afastamento do ofensor no local de trabalho, né, a aplicação de falta grave para quem tem essas condutas de assédio, ou, se não possível, aceitar aí, com mais largueza a rescisão indireta do contrato de trabalho dessa pessoa. Eu trouxe alguns casos, principalmente o uso de nome social no ambiente de trabalho de transgênero vem sendo uma questão polêmica de discriminação, uso de banheiro, que agora tem essa questão do banheiro, né? Do transgênero, se usa o banheiro social homem ou mulher, ou se eu tenho que criar um terceiro, ou se o banheiro tem que ser misto. Nós ainda não resolvemos esse problema, né? E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, julgou um caso sobre o uso de banheiro, que eu trouxe aqui para vocês, no recurso extraordinário 845, dizendo que nós temos que ter a tolerância, né? E eu trouxe uma decisão do TRT da 4ª Região, do Rodrigo, né? Que eu admiro muito o Tribunal da 4ª Região, que é bem vanguardista, né, que reconheceu que a gestante contratada por prazo determinado tem aí a estabilidade provisória e já fez o julgamento com base na perspectiva de gênero e com base na aplicação das normas internacionais e da jurisprudência da Corte Interamericana. Eu trouxe um acórdão meu também de assédio moral, né, que apliquei todas as normas internacionais que tratam da matéria, julgando já com base no protocolo de perspectiva de gênero, e aquele caso da Avan, que eu também fui a relatora, que é de assédio eleitoral, que nós julgamos lá em São Paulo, aplicando também o julgamento na perspectiva de gênero. E eu trouxe um julgamento que eu achei interessante, que foi mantida a falta grave do ofensor em assédio sexual e afastamento do local de trabalho, já utilizando o julgamento na perspectiva de gênero, né, que também do TRT4. Eu trouxe vários casos emblemáticos da Corte Interamericana para vocês verificarem que todos eles levam em conta essa questão da inversão do ônus da prova, só para deixar aqui registrado, né, que está no site do CNJ a alcance de todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e que tenhamos, oxalá Deus nos ajude, uma nova visão das pessoas vulneráveis. Obrigada. Doutora Ivani, muito, muito, muito obrigado. Suas palavras são um alento para a gente, saber que ainda existe alguma luz no fim do túnel com relação à nossa humanidade. Interessante aqui, eu estava pensando aqui o que é que eu falaria por último, falar a Humberto e ao Rodrigo também, aí, que é bom a gente ver e está fazendo parte da mudança do direito, né, da história da mudança do direito. Eu fico pensando há algum tempo aqui atrás, o que a gente está falando aqui seria absolutamente impensável. Mudou realmente muito rápido e a gente está fazendo parte dessa história. E nós somos elementos de transformação. Então, cabe a nós saber se isso vai ter um rumo bom ou ruim. É preciso ter muito cuidado para tocar isso, claro, mas eu ainda confio em todos nós. Queria dizer aqui que a nossa coordenadora da Escola Judicial, como a hora está muito avançada e a gente tem algumas oficinas de tarde, nós não vamos debater. É isso mesmo, Silvinha? Não vamos fazer debate. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para os nossos palestrantes? A gente tem ainda alguns minutinhos aqui para sair para o almoço. Nenhuma?
Então não sou eu que vou fazer. Eu tinha algumas, mas a gente pode conversar depois. Gente, muito obrigado. Boa tarde. Às 14 nós retornamos.